Adiante, bem detalhadinho. O sistema muscular, o professor já abordou com vocês, então eu vou dar continuidade no sistema esquelético agora, tá? A gente vai falar sobre os ossos. Nessa aula nós vamos fazer um apanhado geral sobre os ossos e depois a gente vai, com mais calma, abordando osso por osso. Pessoal, então o sistema esquelético, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Qual é a principal função do sistema esquelético? É sustentação do nosso corpo, tá? Essa é a principal função. Ele tem várias outras, mas a principal dele é a sustentação. Se não fosse os ossos, a gente não teria como andar, como correr, dançar, realizar alguns movimentos mais complexos, praticar exercícios físicos, né? Porque por mais que ele esteja interligado aos outros sistemas, como o sistema muscular e o sistema tegumentar, são sistemas que são moles, né? Então a gente precisa dos ossos que são rígidos para nos manter em pé e para permitir que a gente faça todas essas nossas funções, tá? O sistema esquelético ele é composto não só pelos ossos, mas também pelas articulações e pelos músculos e cartilagens que fazem parte do nosso sistema locomotor, tá? Claro que para dar vida ao sistema esquelético, a gente precisa do nosso sistema nervoso central, que é quem vai dar o comando para que o sistema funcione, né? Como eu dei um toque anteriormente ali para vocês. Os ossos, então, do nosso sistema esquelético, eles são geralmente esbranquiçados, né? Eu acredito que todo mundo já viu um osso, por mais que não tenha sido um osso de ser humano, mas de algum animal é similar a esses, tá? Os ossos, todos eles são duros, são rígidos, e eles se unem uns aos outros através dos ligamentos, das cartilagens e dos tendões, né? Que formam todo o nosso esqueleto interligado, porque se fosse só os ossos ali soltinhos, eles não parariam em pé, né? Todos cairiam ao chão. O tecido que forma o sistema esquelético, que eu acho que o professor já passou para vocês sobre os tecidos, né? O tecido principal é o tecido conjuntivo, onde é formado por cálcio. Então, quanto mais cálcio tiver nos nossos ossos, mais rígido vai ser o nosso osso. Por isso que com o passar da idade a gente precisa fazer reposição de cálcio para que os nossos ossos continuem fortes e não quebrem, né? Não fiquem quebradiços fáceis. Por isso que geralmente quando adulto ou criança tem uma queda, é mais difícil de haver uma fratura. Já idosos ficam bem mais expostos, porque com o passar do tempo, a produção de cálcio do nosso organismo fica deficiente. Se a gente não repõe, os ossos ficam mais flácidos, digamos assim, não ficam tão firmes. O osso ele é um tecido vivo, obviamente. Existe irrigação sanguínea no osso, existe nos ossos longos, principalmente nos ossos grandes, a parte interna, onde passa a medula, que depois a gente vai ver mais aprofundadamente, é onde ocorre a produção das células sanguíneas do nosso organismo. Então, é formado tecido conjuntivo, como a gente já falou, principal tecido de apoio do corpo, né? O principal sistema que sustenta o nosso corpo. O sistema esquelético, num geral, é formado por diferentes tecidos, né? Tecido ósseo, cartilaginoso, conjuntivo denso, vasos sanguíneos, sistema nervoso, porque ele precisa receber
comandos, então também faz parte o tecido nervoso próximo aos ossos. A constituição dos ossos, então, ela é formada por uma matriz óssea e contém 3 tipos de células: os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, tá? Cada um tem uma particularidade diferente, mas eu acho que não tem a necessidade de você saber especificamente o que cada um faz, mas é importante que vocês saibam que o osso ele é constituído por uma matriz óssea formado por 3 tipos de células. A que está mais presente são os osteócitos, geralmente na parte mais interna, que é onde fica a matriz óssea. Os osteoclastos são os últimos, que ficam na parte mais externa do osso, que dão aquela rigidez mais firme ao osso e também fazem a modelação, fazem a forma do osso. Entre os osteócitos, que estão bem no centro do osso, estão os osteoblastos, que ficam na parte externa da matriz óssea. O osso, ele é vascularizado, tá? Todos os ossos são irrigados. Eles têm os canais de Volkmann, que são vasos sanguíneos maiores, e também tem os canais que possuem vasos sanguíneos menores. Todo o osso é vascularizado, tanto é que a gente pode fazer punção no osso, né? No atendimento pré-hospitalar, né, aquele atendimento lá do SAMU, digamos assim, que é feito fora do hospital, atendimento emergencial, onde a gente não consegue achar um acesso venoso nas veias do paciente. Em último caso, a gente pode fazer uma punção óssea, tanto para retirar sangue, quanto para infundir líquidos, solução fisiológica, glicofisiológica, tudo que precisar para o nosso paciente. Então, isso é um grande sinal de que sim, o nosso osso ele é vascularizado e bem vascularizado, inclusive, tá? O tecido ósseo ele não apresenta vasos linfáticos, tá? Tem apenas no tecido perióstico. O que é o tecido perióstico? Ao redor do osso, né? Na parte mais externa do osso, a drenagem linfática, que é para retirar produtos celulares que depois vão ser descartados do nosso sistema. A parte interna dos ossos, ela é irrigada, né, por artérias nutritivas que penetram os ossos e se dividem em ramificações bem fininhas, tá? Então, tanto artéria quanto veias, os nossos ossos possuem, porque se não tivesse a irrigação celular, não iria haver corrente sanguínea, eles não receberiam nutrientes, não receberiam oxigênio. E o osso, lembram, é composto por células e toda célula precisa de oxigênio e precisa de nutrientes para conseguir funcionar. Então, o nosso osso ele iria se decompor se não tivesse irrigação tanto de veias quanto de artérias. A função dos ossos, a gente já falou, né, que é a sustentação, firmeza e postura do corpo. Eles apresentam diversas formas, tamanhos, muitas vezes eles apresentam, a principal função dele é fixação do tecido muscular esquelético, porque se não fosse os ossos, onde os nossos músculos se fixariam, né? Então, essa também é uma das funções dos ossos. Proteger alguns órgãos moles, né? O nosso cérebro, por exemplo, ele é um órgão extremamente mole, e a gente tem o osso do crânio que protege. A caixa torácica que protege o coração, pulmão, e outros órgãos que ali se situam. Os ossos, eles começam a se formar a partir do 2º mês de vida intrauterina. Então, lá
na barriga da mãe ou quando o feto está em formação, os ossos já começam a formação, tá? Ao nascer, a criança já apresenta um esqueleto bastante ossificado, mas as extremidades de diversos ossos ainda não são ossos, são apenas cartilagem. Um exemplo disso é o crânio, né? Que ele da criança ele nem é totalmente fechado, né? Ele é composto por pequenas partes que depois vão se calcificando e vão se unindo. Até porque se ele fosse fechado, o nosso crânio seria sempre o mesmo tamanho, né? Desde o nascimento até a vida adulta. Aí acho que dificultaria um pouco, né? Mas enfim, então alguns ossos não são completamente formados já no nascimento da criança, tá? Entre os 18 e 20 anos, essas regiões cartilaginosas terminam de se ossificar, né? Terminam de se calcificar e aí o crescimento cessa. Então, por isso que falam que a gente cresce até os 20 anos, né? Eu já parei faz tempo de crescer, mas tudo bem. Então, a partir disso, não existe mais crescimento ósseo, tá? Quem cresceu, cresceu, o resto fica nesse tamanho mesmo, tá? Nos adultos, claro que existem alguns locais que permanecem cartilagem, né? Que nunca vão se calcificar. Pela importância da flexibilidade que precisa. Já imaginou se o nosso nariz, a nossa orelha, por exemplo, fosse um osso? Seria muito difícil, né? Porque a orelha a gente consegue dar uma dobradinha e até pela função que esses órgãos, essas partes do nosso organismo ocupam no nosso organismo, tá? Por exemplo, a traqueia, se vocês se tocarem, vocês vão perceber que ela é maleável, né? Não teria como ela se calcificar. E também a extremidade dos ossos, os que se articulam, por exemplo, o rádio e a ulna com o húmero. Nas extremidades aqui existe cartilagem para que eles consigam fazer aquela articulação e a movimentação de extensão e flexão. Os ossos humanos, então, eles ficam totalmente desenvolvidos próximo aos 25 anos de idade. Isso é mais a nível de informação para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho dos tipos de ossos. A estrutura dos ossos, primeiramente. Todo osso, ele vai ser formado por uma diáfise, epífise, linha epifisária. Alguns vão ter cabeça, metáfise e colo. O que é a diáfise? A diáfise, ela é a principal parte do corpo de um osso longo e relativamente reta. É uma região que sempre vai ser a primeira que vai se ossificar, que vai se calcificar, tá? Porque é a parte... Deixa eu passar para frente que eu acho que tem uma imagem. Aqui. Essa parte aqui, a prof tá circulando para vocês. Opa. Deixa eu segurar aqui porque senão mexe. Essa parte aqui, ó, é a diáfise, tá? Também chamada de corpo do osso. É a parte mais longa, a parte maior. Principalmente dos ossos longos, tipo o fêmur, o rádio, a ulna, o húmero, os ossos dos membros, tá? Tanto das pernas quanto dos braços, para vocês entenderem mais facilmente. A epífise, então, é a região terminal dos ossos, tá? É a segunda região a se calcificar, porque ali ainda vai continuar em desenvolvimento, ainda vai continuar em crescimento, tá? É as extremidades dos ossos, tanto dos ossos longos quanto dos ossos curtos. A linha epifisária no osso longo geralmente vai ser um disco fino de cartilagem, aquela cartilagem hialina, lembra que o professor Ricardo passou para vocês?
posicionado transversalmente entre a epífise e a metáfise. Nos ossos longos, a linha epifisária desaparece por volta dos 20 anos. A cabeça, alguns ossos, principalmente os articulares, vai ser a extremidade proximal do osso, sempre. Ou seja, o que é proximal? Quanto mais perto do centro. O nosso húmero, por exemplo, o fêmur, deixa eu ver, eu acho que essa imagem que tem aqui é do fêmur. Isto daqui é a cabeça do fêmur, essa região aqui, tá? É a cabeça do fêmur, só para vocês entenderem o que é a cabeça do fêmur. Não só do fêmur, de todos os ossos, né? Longos principalmente. A metáfise, então, que a gente falou, é a região do osso longo encontrada entre a epífise e a diáfise. E o colo é a região do osso entre a cabeça e o corpo. Depois vocês voltem nos slides, pessoal, e dão uma olhadinha, releiam, olhem os próprios slides que a prof mandou para vocês, tá? Porque se eu ficar me delongando muito, vai ficar bem maçante a aula e acho que vai ficar ruim também para vocês. Os tipos de ossos, então, nós temos os ossos longos, curtos, chatos e irregulares. E ainda outros mais. Os ossos longos, eles têm uma estrutura composta por uma camada densa e rígida na parte externa. Já na parte interna, ele é bem esponjoso, bem poroso, tá? Cheio de furinhos, digamos assim, tá? Onde vai se localizar o quê? A medula óssea, que é o quê? Um tecido de coloração avermelhada e forma a maior parte das células sanguíneas, tá? Então, por exemplo, os ossos, o fêmur é o maior osso que a gente tem no corpo. O fêmur é esse osso da nossa coxa, tá? É um dos ossos mais porosos, mais esponjosos e que tem maior parte de medula óssea, tecido da medula óssea, onde ocorre a produção das células sanguíneas, que depois a gente vai ver lá no sistema circulatório, tá? De novo aqui, então, para vocês entenderem, a diáfise é o corpo, a epífise proximal e a epífise distal. Aqui é só um exemplo, tá? As duas extremidades são epífises. Esse daqui não... Aí nós temos aqui a metáfise, né? E aqui no lado esquerdo, a gente pode ver a linha epifisária que a prof falou. Podem perceber, se vocês ampliarem aqui a imagem, como o osso é poroso. Olhem aqui, ó, onde a prof está assinalando. É bastante poroso. Ali dentro, esponjoso. Ali dentro fica a medula óssea. E olha, podem ver que é cheio de vasinhos. Olha aqui os vasinhos. Tanto veias e artérias. E essa parte aqui da diáfise, podem perceber que ela é um pouco oca. É onde fica a maior parte da medula óssea, que ocorre a produção, então, das células sanguíneas. Os ossos curtos, então, eles possuem 3 dimensões mais ou menos iguais. Geralmente assemelham-se a um cubo, são encontrados no tornozelo e no punho. Os ossos do punho a gente vai chamar de carpo, tá? E os ossos do tornozelo são os ossos do tarso, que depois a gente vai ver quando nós chegarmos nessa parte, tá? Também são constituídos de tecido esponjoso, claro que um pouco menos do que
os ossos longos. Aqui estão os exemplos. Um exemplo dos ossos do carpo e os ossos do tarso. Então, eles são pequenos, como se fossem cubinhos. Este é só um exemplo dos ossos curtos. Os ossos chatos ou planos são ossos mais alargados, compridos e finos, tá? A espessura deles geralmente vai ser fina. O melhor exemplo que a gente pode citar é a escápula, que é esse osso que fica aqui na parte posterior do nosso ombro, que permite fazer a movimentação do nosso ombro, tá? Ele é mais compacto, então, por isso que não produz células sanguíneas, tá? Vamos ver se tem uma fotinho aqui. Isso aqui é uma escápula, para quem não conhece, tá? Nessa imagem aqui a gente consegue verificar, é uma vista posterior do tórax de uma pessoa, assim como essa daqui também é. Isto daqui é a escápula, tá? A escápula do paciente, essa parte aqui, bem como aqui nós temos o desenho de uma escápula. Depois vocês podem pausar o vídeo e verificar que ela tem diversos processos e diversas cavidades, tá? Mais pra frente a gente também vai falar dela. Temos ainda os ossos chamados de irregulares. Eles não se enquadram em nenhuma definição, tá? Nem de ossos longos, nem de ossos curtos. Por isso que eles são chamados de ossos irregulares. Os ossos irregulares são encontrados nas vértebras, né? As nossas vértebras, elas são bastante irregulares. A maior parte dos ossos do crânio também podem ser tidos como ossos irregulares. São formados também por um tecido esponjoso, porém uma camada bem fina e um osso bem compacto, tá? Aqui, ó, nós temos as nossas vértebras aqui. Tanto vértebra lombar como torácica aqui. Pode ver que ela é cheia de processos, né? Processos espinhosos, articulares, transversos e o corpo vertebral, que é essa parte aqui. Então, uma vértebra, ela é bem irregular, ó. Não tem como a gente dizer que ele é um osso curto, um osso chato ou um osso longo. Ele é um osso irregular. Os ossos pneumáticos. O que são os ossos pneumáticos? São ossos que contêm pequenas cavidades que são ocupadas por ar, onde a gente mais encontra na nossa face, né? Tanto maxilar, osso frontal, a região zigomática aqui, a gente consegue encontrar os ossos pneumáticos. Olha aqui, região frontal, maxilar, zigomática, onde nós temos os seios da face, né? Os ossos sesamoides, então, são ossos que se desenvolvem no interior de algum tendão. O maior exemplo disso é a patela. Eu acredito que seja um dos únicos ossos sesamoides. A patela é aquele ossinho que fica no joelho, tá? Que muitas vezes em jogos de futebol o pessoal acaba deslocando. Aquele osso que se bater dói, meu Jesus, né? Que a gente quase chora. Uma vez ele era chamado de rótula, tá? Eu acho que mudou no ano de 2000, 2010, 2000 e antes, acho que disso já. Mudou a nomenclatura dele. Mas ele era conhecido como rótula, tá? Aqui uma classificação geral dos ossos, porque ainda tem mais alguns nomes, mas eu passei os principais para vocês, senão a gente ia se estender muito e tem alguns que não são tão significativos. Então, os ossos longos, vocês podem perceber aqui, né? Os ossos curtos, geralmente presentes no carpo e no tarso. Os ossos planos, os ossos chatos, ainda conhecidos como os ossos laminares, que é o exemplo que eu falei da escápula. Aqui são os ossos do crânio, a gente tem nesse exemplo aqui. Ainda temos os ossos alongados, que eu não falei para vocês, que são, por exemplo, as costelas.
Os ossos pneumáticos, os ossos irregulares, né? Os ossos pneumáticos são aqueles que têm ar, que eu falei que são presentes na face. Isso daqui é a pelve, tá? Os ossos pélvicos também são ossos pneumáticos. Os ossos sesamoides, o exemplo da patela, e os ossos suturais, que são também os ossos do crânio. Lembra que eu falei antes que quando a criança nasce, o crânio dela é todo fragmentado e depois quando ele se junta na vida adulta, ele forma cicatrizes onde ele se uniu. Que isso a gente fala que são suturas, mas mais pra frente a gente vai ver quando falar do crânio, tá? Então esses são ossos suturais. Então, qual a parte do nosso corpo será que contém maior número de ossos? A parte do corpo com mais número de ossos são as mãos e os pés, né? Juntos, eles têm mais da metade de todos os ossos do corpo. Que o nosso esqueleto completo tem 206 ossos e cada mão tem 28 ossos e cada pé 26. Então, juntando as duas mãos e os dois pés, nós temos 108 ossos. Mais da metade dos nossos ossos do corpo inteiro, né? Isso é mais a nível de curiosidade. Aqui a prof trouxe para vocês quantos ossos cada parte do corpo possui. Aí depois vocês dão uma olhadinha, tá? Uma curiosidade, uma informação bem importante. Acredito que todos saibam que dentro do nosso ouvido médio nós temos pequenos ossículos que são fundamentais para a nossa audição, que depois lá mais para frente a gente também vai ver mais detalhado. O martelo, a bigorna e o estribo, tá? Cada ouvido possui esses 3 ossículos, depois vocês aumentam um pouquinho a foto e vocês podem perceber aqui, tá? Eles levam, geralmente os ossos, eles levam os nomes mais pela forma visual deles. Se vocês olharem, o estribo realmente parece um estribo, tá? Só mais uma curiosidade. Doenças ósseas, então a principal doença óssea que a gente tem é a osteoporose, né? Que acomete geralmente pessoas idosas. Lembra que eu falei para vocês que o osso ele é composto por cálcio, além das células. Então, com o passar dos anos, a reposição de cálcio vai diminuindo e o osso vai enfraquecendo, tá? O que causa a falta de cálcio no nosso osso? Ela vai ficando cada vez mais porosa. Vocês podem verificar aqui, um osso normal ele é cheio de poros, olha aqui, a prof tá mostrando. E um osso aqui com osteoporose. Olha como que os poros ficam maiores e mais dilatados. Então, fica muito mais propício esse osso a quebrar. Qualquer pancada mais forte, qualquer queda, vai deixar esse osso bem quebradiço. Vai gerar uma fratura no nosso osso. Temos diversos tipos de fratura, né? Tem aquelas que são só uma fissura, que a gente fala, que é quando o osso permanece na mesma continuidade, ele não sai fora. E aí, quando temos as fraturas, quando há aquela descontinuidade, e ainda as fraturas expostas, que é quando o osso sai para fora da pele, tá? Só para vocês um breve apanhadinho aqui sobre as fraturas. Aqui algumas fotinhos de algumas fraturas dos membros inferiores, aqui nessas imagens. Aqui uma fratura de membro superior, tá? Vocês podem perceber ali que tem perda óssea. Aqui o osso e aqui o osso também. E esse pedaço aqui não tem osso. Então, graças a Deus que existe a ortopedia na nossa vida, né? Que faz o reparo nesse osso, através de pinos e parafusos e placas, faz a junção desse osso até haver a completa cicatrização dessas fraturas, tá? Olha só, aqui
é uma fratura fechada. Por que fechada? Porque o osso não saiu para fora, né? Então, uma fratura fechada de punho. Provavelmente o doutor, né, vai ter que abrir, com uso metálico de placas, pinos, parafusos, vai ter que fazer a recolocação desse osso, né? Ali vocês podem ver que não foi só uma fissura, teve a descontinuidade, né? Porque fez uma deformidade óssea. Aqui só com cirurgia, né? Jogos de futebol, muitas vezes, pancadas muito fortes. Aqui provavelmente luxou, olha, vocês podem perceber aqui. O pé dele dobrou ao contrário, né? Desse jeito nosso pé não dobra. Então teve uma luxação, que é quando o osso sai fora da cavidade, e talvez até uma fratura. Essa aqui mais uma imagenzinha para vocês olharem, depois vocês ficam à vontade para verificar essas imagens. Aqui algumas imagens de radiografia daquilo que eu falei para vocês, ó, as placas, os parafusos. Muitas vezes tem que colocar os fixadores externos, como o caso dessa imagem aqui, né? Esse daqui é um fixador externo. Opa! Caiu o celular aqui, gente. Não levem em consideração. Vamos voltar aqui para aula. Aqui mais uma imagem, uma radiografia de uma face detonada, né? Não sei o que aconteceu, pode ter sido com o uso de explosivos ou algum ferimento por arma branca. Detonou, né? Vamos ver como é que ficou? Olha só, bem típico de uma explosão, né? Talvez um chumbinho ou aqueles fogos de artifício, né? Então essa imagem é essa daqui, né? Tá todo deteriorado. A mandíbula maxilar, aqui a mandíbula maxilar, até aqui os seios da face, destruiu um pouco, né? E aqui o paciente recuperado, em recuperação ainda, né? Claro que vai ficar intensas cicatrizes, né? Não tem como reconstituir dessa maneira 100%. Mas graças a Deus que a gente tem os ortopedistas aí, que sempre tentam auxiliar da melhor maneira possível, tá? Essas fotos, pessoal, não é de nenhum paciente que eu já atendi, são fotos tiradas da internet, apenas para ser ilustrativo para vocês, tá? E é isso aí. Nossa aula por hoje está encerrada, tá? Espero que tenha conseguido agregar conhecimento a vocês. Respondam as perguntinhas, olhem novamente os slides, leiam com atenção. Estudem, façam o possível, busquem fora. Qualquer dúvida, a professora está à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!